Semana passada, eu estava assistindo uma série da Netflix chamada A Invejosa. É uma série argentina que conta a história da Vicky, da Victoria, e é bem divertida, é engraçada, é leve, você ri, você chora, episódios curtinhos, assim, é gostoso de assistir. Mas ela também traz bastante reflexão, pelo menos pra mim. Eu refleti bastante sobre a série, sobre o processo, né, do sagrado feminino, sobre o processo do despertar da consciência. Por quê? Porque a série também acontece, a Vicky vai vivendo a vida dela, vai acontecendo um monte de coisa, né, que te prende ali na história, mas a série também, ela acontece dentro do consultório da psicóloga dela. Então ela vai vivendo a vida, vai né, elaborando, vivendo a experiência e ela vem na sessão na psicóloga para poder elaborar né, entender as situações que ela vive. É uma pessoa muito intensa, né, com muitas coisas, muitas questões. E a série vai acontecendo dentro também do consultório da psicóloga, que torna tudo muito interessante, porque vai mostrando esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, de viver, se comportar, esperar, ter situações e poder ter esse espaço ali de reflexão dentro do consultório da psicóloga. Aí torna tudo interessante o processo. Porque você vê, né, uma personagem que vai passando por algumas situações, término de relacionamento, emprego que não dá certo, conexão, né, com algumas pessoas, relacionamentos com amigas, com a mãe, com a irmã, enfim. E vai mostrando, vai apresentando, né, desconfortos. Bom, o próprio nome já sugestiona, né? Como se o maior problema dela, a maior questão dela é ter inveja, ter muita inveja das outras mulheres, ter muita inveja das conquistas das outras mulheres. E ela sempre acha que com ela não vai acontecer, com ela não vai rolar, né? Que ela não é escolhida. Ao longo, né, das 4 temporadas, muitas feridas, muitas programações do sistema são perceptíveis na Vicky, né? E a gente vai acompanhando e vai se identificando com algumas coisas, até porque a série faz esses retornos na infância dela, no que ela viveu, no que aconteceu, como ela processou aquilo, como ela interpretou e como ela cresceu a partir daquilo, e a gente vê assim, com esses olhos, né, com esse olhar do despertar da consciência, de quem entende, né, que nós estamos dentro desse sistema, dentro dessa matrix de controle que insere na gente programações, crenças e formas de viver e pensar, e elas principalmente acontecem lá, nesse momento da infância, com os traumas que a gente vive, com as histórias que a gente vive, e como a gente organiza a nossa experiência a partir daquilo e funciona no mundo dessa forma, né? E funciona, e cresce, vive dessa forma. De repente a gente está lá na nossa vida adulta e a gente tem conflitos, a gente tem reações e da onde isso tudo veio, né? Da onde tudo isso veio. E é interessante, a gente se identifica com a personagem, se identifica com a história, porque quando a gente começa o processo de despertar da consciência, de autoconhecimento, a gente percebe, quando a gente já começa a ter esse olhar de observador da realidade, a gente começa a perceber que as programações são as mesmas. É o mesmo formato para todo mundo. É que acontecem em cenários, personagens e situações diferentes, mas que elas tocam em lugares muito parecidos. A forma é a mesma para todo mundo. Então gera essa identificação, porque a gente percebe realmente. Mesmo que a gente não tenha vivido a mesma história que ela, então a reflexão vai ficando bastante interessante e até profunda. Como, por exemplo, esse lugar da comparação, né? Uma grande questão para a personagem é que ela sempre se compara. Ela tinha um ideal de como a vida dela deveria ser, deveria acontecer. Na realidade, isso não aconteceu. E ela vai, no meio do caminho, tendo muitos problemas com quem ela acha que tá melhor do que ela, com quem ela acha que a vida é melhor e tal. E acha porque ela não tem certeza realmente. Ela é o que ela vê, é a rede social, é muito parecido com o que a gente vê hoje, né? A gente acha que todo mundo tá melhor que a gente, todo mundo tá mostrando a melhor coisa e por aí vai. E ela vai vivendo, né? E é interessante que ela tem dificuldade de reconhecer as próprias conquistas, tem dificuldade de se reconhecer e de se enxergar como uma mulher realmente capaz, ou de reconhecer os presentes que a vida dela tá dando para ela. Ela tem
tão firme, tão fixa a expectativa da vida, que ela tem muita dificuldade de estar na vida como a vida é, né? De aceitar o que está acontecendo, de aceitar as oportunidades, as pessoas como elas são. Então são muitas questões que a série vai trazendo, e esse ambiente do consultório vai ajudando nessas elaborações, e a gente fica, né? Fiquei bem reflexiva. E fiquei pensando bastante depois de assistir a série, nesse contexto da inveja, né? No que é a inveja, o que é esse sentimento. Porque às vezes quando você vai assim para trabalhos energéticos, as pessoas falam assim para você: "Nossa, você tem energia de inveja em volta de você, tem as pessoas te invejam, tem que limpar essa energia aí, tem que ajustar, né? Olha, ou você tá nesse lugar onde você é invejado e essa energia te carrega de alguma forma, ou você tá num lugar onde você inveja, onde você tem inveja das pessoas. E é interessante porque quando a gente tá nesse lugar de ter inveja, a gente tem dificuldade pelo menos eu, de falar assim abertamente, tenho inveja dessa pessoa porque ela tem tal roupa e eu não tenho, tal conquista e eu não tenho ainda. É mais fácil, percebo que é mais fácil para nossa mente, para o nosso ego, comparar, fazer uma comparação sutil da experiência, assim. Nossa, a pessoa tem isso, aí a gente tem aquela admiração, mas aí no fundo toca e eu fico triste porque eu não tenho. Então são dois lugares aí que permeiam, que me fizeram refletir vendo a série. E por que, né, isso dentro do despertar da consciência? Por quê? Porque dentro do processo do despertar, como me atravessou, né? Dentro do processo do despertar da consciência, quanto mais eu estudo, quanto mais experiências eu tenho, mais eu chego na verdade essencial, elementar, de que eu sou a fonte, de que eu sou Deus. E de qual é a natureza dessa experiência? A experiência no planeta Terra, uma experiência que hoje virou um planeta dominado vou usar essa palavra famosa, né? Dominado pela Matrix, dominado pela oposição, dominado pelo controle do medo, e que hoje virou, né, uma prisão, mas que também hoje nós estamos vivendo um processo de despertar da consciência, que para mim ele tem se tornado um processo de lembrar, de receber memórias, de ativar, de reativar, né, a minha herança, a minha memória cósmica, minha memória elementar, a minha memória multidimensional, de romper com esses véus da ilusão e me lembrar quem eu sou. Me lembrar que, na verdade, eu não sou somente essa experiência física que eu enxergo, que eu toco, que se chama Camila, mas que, na verdade, eu sou muito mais do que isso. Eu sou todas as minhas vidas paralelas, eu sou todas as consciências, os seres, os mentores que eu acesso, que eu tenho contato, que eu vejo. E mais do que isso, eu sou a própria fonte. Que é fonte? O que eu quero dizer com fonte? Deus. Eu comecei a chamar de fonte porque, como eu cresci na igreja, Deus para mim tinha uma conotação que eu precisei chamar de matriz divina, de consciência, de vácuo quântico, de campo holográfico, de campos das infinitas possibilidades. À medida que eu ia estudando, eu fui mudando os nomes para poder a minha mente se acostumando e desprogramando dessa ideia de Deus, homem, sentado num trono e dominando o mundo, coisas assim. Então, hoje eu chamo de fonte, né? Porque eu entendo realmente como uma grande fonte que não tem começo, não tem meio, não tem fim, que simplesmente é e por alguma razão se fractaliza para ter experiências. E nessa fractalização, descendo, eu estou usando esses conceitos humanos, porque eu nem sei se é descendo mesmo, se transforma nessa expressão, nessa perspectiva humana chamada Camila. Para mim esse é o despertar. Só que essa verdade, ela é assim,
ao mesmo tempo que maravilhosa e confusa e misteriosa e nossa, ela pode ser no começo muito abstrata, ela pode ser assim, pode ser muito difícil de começar a entender. E não se preocupa, se você está ouvindo isso pela primeira vez, talvez você leve um tempo para começar a assimilar essa informação. Eu comecei, eu acho que talvez há uns 10 anos atrás que eu comecei a receber, a acessar isso, e eu fui estudando. Estudar é muito importante nesse processo. Eu fui estudando, por isso que eu falei, eu fui mudando de nomes. Depois de estudar bastante, assim, talvez uns 5, 6 anos estudando física quântica, religiões, as diversas religiões que existem e as suas interpretações do que era Deus, até chegar no despertar da consciência, transição planetária e todas essas coisas. Eu cheguei num ponto de ter as experiências de ser o todo. E essas experiências, elas começaram no caminho ali do xamanismo, né, com as medicinas da floresta, especificamente com a ayahuasca. Eu comecei a consagrar a ayahuasca por um chamado mesmo, assim, do coração. E não foi na primeira, nem na segunda, né, experiência, foi depois, acho que de 1 ano e meio que eu já estava nesse caminho. Eu tinha muitas coisas para trabalhar em mim, e a ayahuasca foi me ajudando muito nelas. Mas teve uma cerimônia que a minha consciência foi para esse ponto, para ter essa experiência, em segundos, assim, de acessar essa percepção, essa experiência de ser o todo. Eu só ouvia falar, eu só já tinha visto, né, campos de energia, eu já tinha visto a aura assim de plantas, eu já tinha tido muito sutilmente uma percepção de um mundo, de uma visão além da física, mas eu ainda não tinha sentido dentro de mim uma quase como uma explosão, onde eu não existia mais, onde não existia mais limite físico, eu simplesmente era tudo. E eu olhava para as pessoas ao redor, eu olhava para tudo ao redor, desde coisas como inanimadas, né, chão, teto, era um lugar, né, um salão fechado assim, e o fogo, os elementos e a água e as pessoas, e eu sabia que eu era essas pessoas. Mas não era uma experiência de arrogância, porque ao mesmo tempo que eu olhava uma outra pessoa, eu sabia que eu era aquele irmão, que a dor dele era a minha, que a alegria dele era a minha também. Eu via a formiguinha passando no chão e eu também era aquela formiga, o todo. Durou segundos e depois eu fiquei num silêncio profundo e depois eu voltei, essa experiência me permeia até hoje. E depois disso, eu venho tentando aprofundar as minhas meditações para experienciar esse lugar. Até o dia que um outro conhecimento me atravessou, né? De ter essa prática mesmo, de ter essa experiência, fazer esse exercício, de se ver nas pessoas, de se ver nas árvores, de se ver no todo, de se fundir e se deixar ser isso. Então hoje eu gosto de ir no parque, deitar na grama e sentir que eu sou a terra que está embaixo de mim, sentir que eu sou a árvore que eu estou encostada, sentir que eu sou as pessoas. E é como a minha mente abre espaço para sentir essa experiência do todo. É claro, no, no mínimo que talvez seja possível a gente sentir isso aqui, né? Não sei, não tenho nenhuma resposta pronta, são experiências. Mas por que eu disse tudo isso dentro dessa análise dessa série? Porque eu comecei a pensar nessa programação da inveja, refletida, né, por essa, incentivada por essa série, porque eu já tive bastante inveja na minha vida, né, eu já tive, além disso, eu também tinha, assim, um hábito muito intenso de ficar me julgando, julgando as pessoas, de julgando o ambiente, de criticar. Eu tinha, assim, algumas feridas, né, de me sentir às vezes tão inferior que eu precisava chegar nos lugares e nos ambientes e criticar tudo que estava ali. Daí eu me senti um pouquinho melhor, sabe? Ou eu me sentia, tinha dentro de mim essa programação de me sentir tão inferior que aí o ego, ele dava um jeitinho assim de
encenar um papel de superioridade, sabe? De encenar nossa, eu sou muito melhor do que isso, né? Eu sou... E também ia por esse lugar às vezes. Ou, o que também acontecia, era eu achar que as pessoas estavam prestando atenção em mim, que as pessoas estavam olhando, né, o jeito que eu falava, o jeito que eu me vestia, será que eu tô vestida adequadamente? Nossa, são inúmeras as formas onde a gente pode transbordar esse lugar, né, esse sentimento. E eu realmente tinha, acho que o que mais eu tinha era crítica, assim, eu me criticava muito e, em consequência, eu criticava tudo ao redor, assim. Eu criticava pessoas que faziam coisas que eu, no fundo, eu não tinha coragem de fazer. Aí eu criticava, que aí eu me senti um pouquinho melhor. Quando eu comecei a perceber esse padrão, e eu fui estudar ele, eu fui entender ele, eu fui ler, fui estudar, que esse hábito da gente criticar e julgar muito as pessoas, ele gera dentro da gente uma espécie hormonal, assim, uma espécie de dopamina. Então, eu realmente sinto um alívio imediato de ficar julgando as pessoas, né? A gente... Olha que coisa, não? E porque veja, é químico, né? Todas as programações que a gente falou aqui, elas são químicas também, né? Por isso que é tão intenso a mudança, porque ela tá registrada no nosso corpo. Então, é um desafio a gente conseguir perceber isso. Ou a gente também nutre esse padrão da inveja, da comparação, de sempre olhar a vida do outro. E de forma muito óbvia, né? Quando eu olho muito para a vida do outro, me comparo muito, eu tô fazendo duas coisas. A primeira, eu não sei o que o outro fez para chegar onde ele chegou. Eu não sei quais foram as dores, as lutas, o que ele precisou enfrentar para ter coragem de fazer e ser o que ele está sendo e ter o que ele está tendo. Então, eu estou desrespeitando toda a jornada da outra pessoa. E a segunda, que é ainda mais forte, eu também estou desrespeitando a minha. Porque se eu ainda não fiz, ou não tenho, ou não aconteceu comigo, é porque tem aqui os meus lugares, os meus acessos à minha história, da onde eu vim, qual é toda a meu processo, né? E aí eu deixo de honrar a minha história, de respeitar o meu processo, respeitar a minha jornada, de respeitar os meus dons, as minhas potencialidades, a minha trajetória. E aí eu também deixo de ter respeito comigo mesmo. Que eu não vou ter o que o outro tem, eu não vou ser como o outro é. E aí eu quero terminar porque eu trouxe todo esse processo da fonte. Você sabe quando eu realmente consegui vencer esse padrão? E trabalhando constantemente, né? Às vezes, literalmente, às vezes vira um hábito e você tem que estar sempre se percebendo e se policiando para não continuar repetindo. Mas foi trazer essa consciência de que eu sou a fonte. De que essa verdade toda que foi falada aqui, ela foi o antídoto que me fez, que destravou, né? Que me trouxe consciência desse padrão e me deu condição também de ir resolvendo ele dentro de mim, deixando ele mesmo, essa programação. Porque quando eu comecei a compreender, a aceitar, a vivenciar, a estudar e cada vez mais deixar com que isso realmente fosse reativado em mim, porque veja bem, nós já sabemos isso, nós somos isso. As programações e o esquecimento, que é a regra aqui do planeta Terra, né? Você entra aqui, você esquece. Fez você esquecer. Mas conforme você vai entrando em contato com essas informações, pequenas chavinhas vão desbloqueando e você vai relembrando isso. Você vai relembrando. É por isso que quando você escuta, por mais insano que pareça, tem um lugar dentro de você, principalmente aqui no coração, que vai dizer: uau, acho que chega até dar aquele apertozinho assim, sabe? Porque você vai se lembrando disso. E foi assim que foi esse um antídoto mesmo para a inveja, para a comparação, para o julgamento, para a crítica. Quando eu comecei a realmente me permitir me lembrar de que eu era a fonte, que a fonte tinha escolhido experienciar e ser Camila,
Aí eu comecei a compreender que a minha história importava, que a minha entrega importava, que tudo que eu vivi, só eu vivi. Toda a minha história é a minha história. Então, o tempo é meu. Eu não tô atrasada pra nada. Aquilo que eu não conquistei ainda, aquilo que eu acho que o outro tá fazendo, pega todo esse pacote, né, da inveja, da comparação e do julgamento. Quando eu entendo que eu sou quem eu sou, única e exclusivamente, que não existe em nenhum lugar, em nenhum universo, nesse, em outros, alguém como eu, não tem mais por que eu ter inveja. Não tem mais por que eu me comparar. Porque é sobre mim, é sobre o meu processo, é sobre a minha história, é o meu tempo. Eu não tô competindo contra nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. É sobre mim. É sobre aquilo que eu vim fazer. É sobre o meu gosto, é sobre a minha história, é sobre a minha perspectiva. É sobre aquilo que me faz feliz, que às vezes não é o que faz o outro feliz, porque o outro é uma outra expressão da fonte. O outro nasceu em outra família, em outro estado, em outro país, com uma outra sistema, com outras coisas, então ele vai viver a vida dele e eu vou viver a minha. E dentro da gente existe um universo a ser descoberto, existe camadas e camadas de programações, tem muito, muito, muito trabalho pra gente fazer com a gente mesmo. E a gente perde tempo se comparando e tendo inveja das outras pessoas, do caminho das outras pessoas. Quando você se voltar para dentro de você e começar a fazer o seu trabalho interno, o seu caminho interno, você vai descobrir tanta coisa. Tantas coisas, você vai ter oportunidade de olhar para a sua história, para a história da sua família, para a sua história, e você vai encontrar umas coisas às vezes difíceis, vai encontrar as sombras, vai entender os seus porquês, mas você também vai encontrar tantas coisas maravilhosas. Você vai encontrar sonhos esquecidos, você vai encontrar uma criança que queria cantar, que queria dançar, que queria ensinar. Você vai encontrar presentes, mistérios, você vai encontrar sua própria fonte de energia, você vai encontrar a sua linhagem, as suas lembranças, as suas memórias. Você vai encontrar muitos tesouros profundos e maravilhosos. Porque por você ser, por nós sermos uma única expressão da fonte, existem coisas que aqui nesse mundo que só você pode fazer. Existem pessoas que só você vai tocar, palavras que só você vai falar, verdades que só você vai transmitir, abraços que só você vai dar. E tem pessoas esperando exatamente por você, esperando exatamente pelo momento, pessoas aqui e pessoas que querem atuar através de você, que são você mesmo, nas suas outras dimensões, de onde você veio, esperando você entrar dentro de você e da sua história e assumir quem você é e ser você. Esse é um dos maiores presentes que o despertar me deu. Esse olhar para mim, esse respeito profundo por tudo que eu vivi. Porque se hoje eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço, é porque muitas coisas aconteceram lá atrás. E hoje eu tenho muito respeito pela minha história. Despertar trouxe para mim essa pacificação com tantas coisas difíceis que eu vivi. E essa insatisfação tão grande que eu tinha, essa revolta que eu tinha com algumas coisas da minha vida, que me fazia estar o tempo todo julgando e criticando. Então, começar a lembrar da minha origem, da minha essência. Pensar que realmente a fonte de tudo o que é, que não tem começo, que não tem meio e que não tem fim, quis ser Camila. Então eu quero ser a melhor Camila que eu puder ser. E viver a melhor experiência que eu puder viver. Viver o que eu posso viver, porque a história é minha.
E porque se todos somos expressão da mesma fonte, lá no fundo todos somos um. Minha experiência é conectada com a de todo mundo. E somos todos essa perspectiva. Então eu quero ser uma boa perspectiva, uma boa experiência. Não existe ninguém como você. Não há razão para o nosso tempo, nossa energia estar voltada para comparar a experiência do outro, a jornada do outro. Até porque o outro nem existe. Mas esse é um outro assunto. Seja você. Você é um presente da fonte para esse universo. Você é um presente do divino, da matriz divina aqui, para ser quem você é. Quando você dança, quando você canta, quando você escreve, quando você pensa, quando você vive, quando você ama, é Deus amando, vivendo, cantando, se experienciando. Então seja você. E aí você encontra um amor profundo, intenso por você e pela sua jornada. Porque ela é única. Porque ela é sua. Só sua. E não existe nenhuma outra perspectiva nesse mundo que seja como você é.